Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura, mais um dia, iniciando aqui nossa semana 5, né? Já são aí 5 semanas, praticamente um mês terminou, né? Porque nós já estamos caminhando para a quinta semana. Um mês são de 4 semanas, então quer dizer que estamos aí na reta final dos últimos dias, né? E início dos próximos dias aí de fevereiro já. Essa semana a gente tem o final de janeiro, com os 3 primeiros dias, né? Hoje 29, 30 e 31. E depois já na quinta-feira a gente já tem o início do mês de fevereiro. Até o final de semana a gente já tá aí quase no quinto dia, né? De fevereiro. Então já estamos iniciando aí o próximo mês. E aqui a gente está finalizando então hoje o livro de Gênesis. Fizemos Jó durante esse mês de janeiro e fizemos também o livro de Gênesis, né? Temos 2 livros aí praticamente já finalizados com o dia de hoje aí. Aleluia, né? Graças a Deus por Deus estar nos conduzindo até aqui. Essa é a mão dele nos conduzindo nessa leitura desse ano novamente. Vamos lá então? Hoje a gente finaliza com os 3 últimos capítulos do livro de Gênesis. E eu falei ontem para vocês que era para vocês se segurarem, né, na cadeira aí, porque esses últimos 3 capítulos de Gênesis fazem aquele desfecho poderoso de tudo aquilo que Deus está fazendo na vida desse homem chamado Jacó, na vida das 12 tribos, dos 12 filhos de Jacó, né, que se tornam as 12 tribos de Israel, né? A partir desse momento a gente tem aí essas profecias sendo liberadas sobre a vida desses meninos. Então a gente vai, meninos, modo de falar, né? Eram todos homens feitos já estavam constituindo famílias também, já tinham filhos, né? Jacó já tinha netos aqui nesse momento, então a gente tem aí as famílias das 12 tribos se organizando, né? 48, então, é nosso primeiro capítulo de hoje. Gênesis 48, versículo 1 diz assim: Algum tempo depois disseram a José: Seu pai está doente. E ele foi vê-lo, levando consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E anunciaram a Jacó: Seu filho José veio vê-lo. Israel reuniu suas forças e assentou-se na cama. Então disse Jacó a José: O Deus Todo-Poderoso apareceu-me em luz na terra de Canaã e ali me abençoou, dizendo: Eu o farei prolífero e o multiplicarei. Farei de você uma comunidade de povos e darei esta terra por propriedade perpétua aos seus descendentes. Agora, pois, os seus 2 filhos que lhe nasceram no Egito, antes da minha vinda para cá, serão reconhecidos como meus. Efraim e Manassés serão meus, como são meus Ruben e Simeão. Os filhos que lhe nasceram depois dele serão seus. Serão convocados sob o nome dos seus irmãos para receberem a sua herança. Quando eu voltava de Padã, para minha tristeza, Raquel morreu em Canaã. Quando ainda estávamos a caminho, a pouca distância de Efratá, eu a sepultei ali, ao lado do caminho para Efratá, que é Belém. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: Quem são estes? E respondeu José, seu pai: São os filhos que Deus me deu aqui. Então Israel disse: Traga-os aqui para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já estavam enfraquecidos por causa da idade avançada, e ele mal podia enxergar. Por isso José levou seus filhos para perto dele, e seu pai os beijou e os abraçou. Israel disse a José: Nunca pensei que veria a sua face novamente, e agora Deus me concede ver também os seus filhos. Em seguida, José os tirou do colo de Israel e curvou-se com o rosto em terra. E José tomou os 2, Efraim à sua direita, perto da mão esquerda de Israel, e Manassés à sua esquerda, perto da mão direita de Israel, e os aproximou dele. Israel, porém, estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, embora este fosse o mais novo, e cruzando os braços, pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora Manassés fosse o filho mais velho. E abençoou a José, dizendo: Que o Deus a quem serviram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me redimiu de todo mal, abençoe estes meninos. Sejam eles chamados pelo meu nome, pelos nomes de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam muito na terra. Quando José viu que seu pai
viu colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim, não gostou. Por isso pegou a mão do pai, a fim de mudá-la da cabeça de Efraim para a de Manassés. E lhe disse: Não, meu pai, este aqui é o mais velho, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou-se e respondeu: Eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, também será grande. Apesar disso, seu irmão mais novo será maior do que ele, e seus descendentes se tornarão muitos povos. Assim Jacó os abençoou naquele dia, dizendo: O povo de Israel usará os seus nomes para abençoar uns aos outros com esta expressão: Que Deus faça você como fez a Efraim e a Manassés. E colocou Efraim à frente de Manassés. A seguir, Israel disse a José: Estou para morrer, mas Deus estará com vocês e os levará de volta à terra de seus antepassados. E a você, como alguém que está acima de seus irmãos, dou a região montanhosa que tomei dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Então, o capítulo 48 fala pra gente dessa bênção que o pai Jacó, aqui já chamado de Israel, dá para os filhos de José. Então José não vai aparecer como algum descendente nas 12 tribos de Israel. Ao contrário disso, José passa a não aparecer mais com o seu nome nas 12 tribos. A gente vai ver isso lá na frente, mas os seus dois filhos, Efraim e Manassés, passam a tomar lugar, no lugar do nome de José. E por que os dois e não um só, então? Porque, na verdade, nós temos também a tribo de Levi, que vai sair como uma tribo sacerdotal. A gente vai perceber isso mais lá na frente. Então, Efraim e Manassés tomam o lugar de José e de Levi no nome, né, no rol das 12 tribos de Israel. 49. Tem a questão também no 48 da mão, né, ser trocada aqui, se você percebeu, Jacó cruza, né, os braços dele sobre a vida dos meninos, dizendo que o mais novo é que ia receber a bênção da primogenitura e o mais velho seria o segundo, assim como foi com Esaú e com Jacó. Então a gente tem aí uma mesma repetição de bênçãos trocadas entre o mais novo e o mais velho. Vale a pena a gente meditar, vale a gente estudar, né? Aqui na nossa leitura a gente não tem tempo para falar sobre isso, mas Deus está mostrando algo totalmente espiritual para nós com a vida também de Efraim e de Manassés. Então te aconselho a dar uma estudada no texto, aí buscar realmente um pouco mais de entendimento para você compreender o que acontece aqui nesse momento, espiritualmente falando. Capítulo 49. Então Jacó chamou seus filhos e disse: Ajuntem-se a meu lado para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão. Reúnam-se para ouvir, filhos de Jacó. Ouçam o que diz Israel, seu pai. Ruben, você é meu primogênito, minha força, o meu primeiro sinal do meu vigor, o primeiro sinal do meu vigor, superior em honra, superior em poder. Turbulento como as águas, já não será superior, porque você subiu à cama de seu pai, ao meu leito, e o desonrou. Simeão e Levi são irmãos, são espadas, são armas de violência. Que eu não entre no conselho deles, nem participe da sua assembleia, porque em sua ira mataram homens, e a seu bel prazer aleijaram bois, cortando-lhes o tendão. Maldita seja a sua ira tão tremenda e a sua fúria tão cruel. Eu os dividirei pelas terras de Jacó e os dispersarei em Israel. Judá, seus irmãos o louvarão, sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é um leão novo, você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Ele amarrará seu jumento a uma videira e o seu jumentinho ao ramo mais seleto. Lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas as suas vestimentas. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Zebulon morará à beira-mar e se tornará um porto para os navios. Suas fronteiras se estenderão até Sidom.
Issacar é um jumento forte, deitado entre as suas cargas. Quando ele perceber como é bom o seu lugar de repouso e como é aprazível a sua terra, curvará seus ombros ao fardo e se submeterá a trabalhos forçados. Dan defenderá o direito do seu povo, como qualquer das tribos de Israel. Dan será uma serpente à beira da estrada, uma víbora à margem do caminho, que morde o calcanhar do cavalo e faz cair de costas o seu cavaleiro. Ó Senhor, eu espero a tua libertação. Gade será atacado por um bando, mas é ele que o atacará e o perseguirá. A mesa de Asser será farta, ele oferecerá manjares de rei. Naftali é uma gazela solta que por isso faz festa. José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Com rancor, arqueiros o atacarão, atirando-lhe flechas com hostilidade. Mas o seu arco permaneceu firme e os seus braços continuaram fortes, ágeis para atirar. Pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel, pelo Deus de seu pai que ajuda você, o Todo-Poderoso que o abençoa, com bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas, bênçãos da fertilidade e da fartura. As bênçãos de seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, às delícias das colinas eternas. Que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado de entre os seus irmãos. Benjamim é um lobo predador, pela manhã devora a presa e à tarde divide despojo. São esses os que formaram as 12 tribos de Israel, e foi isso que seu pai lhes disse ao abençoá-los, dando a cada um a bênção que lhe pertencia. A seguir, Jacó deu-lhes estas instruções: estou para ser reunido dos meus antepassados. Sepultem-me junto aos meus pais, na caverna no campo de Efron, o Hitita, na caverna do campo de Macpela, perto de Manre, em Canaã, campo que Abraão comprou de Efron, o Hitita, como propriedade para a sepultura. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher, Isaque e Rebeca, sua mulher. Ali também sepultei Lia. Tanto o campo como a caverna que nele está foram comprados dos hititas. Ao acabar de dar estas instruções a seus filhos, Jacó deitou-se, expirou e foi reunido aos seus antepassados. Então, a gente tem aí o capítulo 49 com cada um dos filhos de Jacó, Israel, recebendo uma bênção, uma palavra profética. Ele começa o texto, gente, falando que versículo 1, né? Então Jacó chamou seus filhos e disse: ajuntem-se a meu lado para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão. Então ele profetiza de forma bem futura o que aconteceria com cada um dos filhos dele, com cada uma das tribos de Israel que se estabeleceriam em Canaã. Então ele dá uma palavra sobre cada um desses líderes de cada uma dessas tribos. Vale a pena demais a gente estudar, olhar para esse texto, porque daqui realmente sai todo o processo de desenvolvimento de cada uma das tribos de Israel e o propósito e o chamado que Deus tem para cada uma dessas tribos. Capítulo 50. José atirou-se sobre seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Em seguida deu ordens aos médicos que estavam ao seu serviço que embalsamassem seu pai Israel. E eles o embalsamaram, levaram 40 dias completos, pois esse era o tempo para o embalsamamento. E os egípcios choraram sua morte 70 dias. Passados os dias de luto, José disse à corte do faraó: se posso contar com a bondade de vocês, falem com o faraó em meu favor. Digam-lhe que meu pai fez-me prestar-lhe o seguinte juramento: estou à beira da morte, sepulte-me no túmulo que preparei para mim, na terra de Canaã. Agora, pois, peçam-lhe que me permita partir e sepultar meu pai. Logo depois voltarei. E respondeu o faraó: vá e faça o sepultamento de seu pai, como este o fez jurar. Então José partiu para sepultar seu pai. Com ele foram todos os conselheiros do faraó, as autoridades da sua corte e todas as autoridades do Egito. E além deles, todos os da família de José, seus irmãos e todos os da casa de seu pai. Somente as crianças, as ovelhas e os bois foram deixados em Gósen. Carruagens e cavaleiros também o acompanharam. A comitiva era imensa.
Chegando à eira de Atade, perto do Jordão, lamentaram-se em alta voz, com grande amargura, e ali José guardou 7 dias de pranto pela morte do seu pai. Quando os cananeus que lá habitavam viram aquele pranto na eira de Atade, disseram: os egípcios estão celebrando uma cerimônia de luto solene. Por esta razão, aquele lugar próximo ao Jordão foi chamado Abel-Misraim. Assim fizeram os filhos de Jacó o que lhes havia ordenado. Levaram-no à terra de Canaã e o sepultaram na caverna no campo de Macpela, perto de Manre, que com o campo Abraão tinha comprado de Efron, o hitita, para que lhe servisse de propriedade para a sepultura. Depois de sepultar seu pai, José voltou ao Egito com os seus irmãos e com todos os demais que o tinham acompanhado. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai, viveu 110 anos e viu a 3ª geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus os filhos de Maquir, filho de Manassés. Antes de morrer, José disse a seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, Isaque e Jacó. E José fez os filhos de Israel lhe prestarem um juramento, dizendo-lhe: quando Deus intervir em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Morreu José com a idade de 110 anos e depois de embalsamado, foi colocado num sarcófago no Egito. Então a gente tem aqui o final, né? O desfecho da vida de José, da vida de Jacó, né? Porque eles começam o capítulo 50 falando sobre essa questão do sepultamento de Jacó ali em Canaã. E pouco tempo depois, então, José também morre no Egito e ali é sepultado, porém pede aqueles que estavam próximo dele de que quando eles saíssem do Egito, eles levassem os seus ossos e os sepultassem também em Canaã. Então havia uma promessa muito latente na vida de José de que o seu povo seria restaurado, levado novamente à terra de Canaã, que a fome no Egito, aquela situação passaria em algum momento e eles voltariam para a terra de onde eles não deveriam ter saído, que é a terra da promessa. Gente, como Deus é poderoso em nos mostrar sinais, em nos mostrar dentro da própria palavra aquilo que ele estava programado para fazer na vida desses homens, aquilo que já estava profetizado, né? Desde a vida de Abraão, Deus havia profetizado esse tempo que eles passariam agora no Egito como escravos, infelizmente. O Senhor já havia profetizado as 4 gerações que passariam agora aqui no Egito durante 400 anos, eles seriam escravos, mas o Senhor virá em auxílio deles, como ele mesmo prometeu para Abraão. Então eu queria que você aproveitasse aí teu início de semana, essa segunda-feira, e meditasse muito nesse texto. Esses 3 capítulos de Gênesis, eles realmente fazem todo esse desfecho da história de Jacó, da história de José, que é essa representação do próprio Cristo, essa tipologia de Cristo, da instituição das 12 tribos de Israel com a profecia de Jacó sobre os seus filhos e dessa palavra profética do próprio José dizendo que o Senhor viria em auxílio deles. E quando o Senhor viesse em auxílio deles, que eles então lembrassem também de José e levassem José com eles para Canaã. José não queria permanecer, nem que fossem os seus ossos, no Egito. Eles deveriam levar José também. E assim vai acontecer, a gente vai ver isso, tá bom? Gente, Deus abençoe. Ótimo início de semana para vocês, ótima segunda-feira para nós, em nome de Jesus.
Essa semana a gente começa então amanhã, Êxodo, né? O andamento de tudo isso vai começar a acontecer aí a partir de Êxodo e a gente vai ver o desenvolvimento desse plano de redenção que Deus está fazendo com o seu povo, com Israel. Amém? Deus abençoe a vida de vocês, que o Senhor possa continuar ministrando as nossas vidas na nossa leitura e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar o texto, para continuar agora no livro de Êxodo. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.